Bem-vindas, bem-vindos todos a mais um vídeo do Política nas Redes, em que vamos conversar, eu, Leonardo Cunha, e o Narciso Fernandes, sobre a nomeação do ministro terrivelmente evangélico que está vindo por aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, Léo, nós estamos diante da aposentadoria do ministro, do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, que hoje é o último dia dele no Supremo. Último, depois de mais de 30 anos, hoje ele termina esse mandato, na verdade não é um mandato, ele termina o tempo dele porque ele foi aposentado pela compulsória. Ele chegou ao fim, no fim, e não tem mais como ficar por causa da idade. E a lei do pijama impõe que ele vá para casa. E o presidente Bolsonaro tinha falado de que ele desejaria que tivesse um ministro terrivelmente evangélico no Supremo. Inclusive, se pensou em quem seria o terrivelmente evangélico e tal, até se chegar ao nome do advogado-geral da União, atual advogado-geral da União, André Mendonça, né? E ele, que vem de uma linha evangélica, mais ligado a igrejas, ele não é ligado ao pentecostalismo, ele é ligado a igrejas mais tradicionais, as igrejas não exatamente evangélicas, porque as pessoas... Há uma diferença entre o evangélico e o protestante clássico, né? Batista, presbiteriano, ele é mais da linha presbiteriana, mas ele é o ministro que tradicionalmente, a vida toda, antes de ser ministro, ele era muito ligado ao mundo evangélico. E se culminou com esse nome, e pelo que tudo indica, o presidente Bolsonaro vai indicar o AGU, André Mendonça, para ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, grandes nomes do Supremo já falaram sobre ele, inclusive o decano em aposentadoria. Hoje, dia 12, a gente está gravando, é o último dia dele, né? Nossas homenagens ao ministro Marco Aurélio Mello pelo tempo, né, prestado de serviço ao país, inclusive muitas vezes sendo aquela voz dissonante, né? Uhum. E no Supremo, como na Bossa Nova, a dissonância é uma coisa bonita, né? E ele não se importava de ser aquela nota fora, marcando sua posição, redigiu alguns votos muito importantes para a Constituição da democracia brasileira, está se aposentando agora, e ele mesmo falou bem sobre o André Mendonça, né? Disse, olha, é um nome, né, se quer com este perfil, é um nome absolutamente capacitado, né? Com uma história que o deixa pronto para o cargo. Né? Ele é comedido, não é um evangélico, como eu disse, ele não é da linha pentecostal, ele não é daqueles mais fervorosos do pentecostalismo, nem neopentecostal, ele é mais vinculado a igrejas tipo igreja presbiteriana, que, se não me engano, é a origem dele, do presbiterianismo, que o presbiterianismo ele funciona como um presbitério, são tipo um sinédrio, okay, onde tem aquelas pessoas que organizam e governam a igreja nacionalmente. Ele entrou em embate com um pastor muito conhecido chamado Augustus Nicodemos, que ele fez uma fala contra alguns posicionamentos dele. Ele teria sido muito comedido até certo ponto. Quando o nome dele ficou no cenário para ser ministro, ele passou a ser um militante, a agir, a fazer falas, a se parecer mais com o presidente, talvez para corroborar com o presidente, no sentido de que o presidente realmente o indicasse, né? E isso se verifica ao longo da carreira, ao longo desses últimos meses. Quando ele foi indicado, ele passou a fazer falas que ele não faria no passado, pelo histórico dele ligado à igreja protestante e não ao pentecostalismo, né? Então, esse é um perfil do ministro André Mendonça, que hoje ele é AGU, advogado-geral da União, né? Foi ministro da Justiça, voltou para a AGU, ele entrou no governo como AGU, foi para o Ministério da Justiça, ficou um período lá e voltou para a AGU quando o Bolsonaro nomeou alguém ligado à segurança para o Ministério da Justiça, né? Então, esse é o perfil, rapidamente falando, do André Mendonça, mas ele vai ter que passar na Câmara, quer dizer, ele vai ter que passar no Senado.
E aí tem essa coisa da toga, né? E o próprio Marco Aurélio falou, olha, uma vez nomeado, você não deve sua toga a ninguém. E aí a grande coisa é a seguinte, se nomeado por Bolsonaro, mas aceito por um Senado muito anti-bolsonarista, né? Essa pessoa vai nascer livre, de costas quentes, por um voto de um Senado que é anti-bolsonarista na sua maioria hoje. Isso seria o que é lógico do sistema, né? Mas isso aconteceu também com muitos. Fux foi nomeado na era PT. Gente, o Toffoli advogou para o PT. O Toffoli foi também a AGU. Né? Foi também a AGU. Aliás, o Gilmar Mendes também foi a AGU. O Gilmar Mendes, gente, essa história de AGU, advogado-geral da União, ser nomeado para o ministro do Supremo, esse é o terceiro. Porque o Gilmar Mendes foi o AGU do Fernando Henrique Cardoso. O Toffoli foi o AGU do Lula. E o André Mendonça é o AGU do Bolsonaro e agora está sendo indicado a ministro do Supremo. Nota constitucional, isso pode indicar um desequilíbrio no sistema. Porque são defensores da União que se tornam julgadores da União. E são papéis muito diferentes, né? Parece que os presidentes da República querem defensores da União para julgar a União, e isso não é necessariamente o melhor em termos constitucionais. E o ministro que está saindo, Marco Aurélio Mello, ele foi nomeado pelo Fernando Collor. Primo dele. Sendo primo do Fernando Collor. Então, assim, tem todo esse cenário aí que nós estamos diante. Então, proximamente nós vamos ter novidades. Quando ele for indicado e for para o Senado o nome dele, o debate que vai se dar no Senado, né, tudo que vai se... o que o Senado vai analisar, será que será a primeira vez que o Senado vai negar um nome indicado pelo Executivo? Olha, números. A gente tem mais ou menos um pouco mais de 200 deputados na bancada evangélica. E tinha um senador evangélico que foi aquele que faleceu, né? De Covid. Pois é evangélico mesmo. Declarado que ele era dono de uma gravadora evangélica. Pois é, então não existe bancada evangélica no Senado. Não. Formalmente não existe bancada evangélica. Pode ter alguém que professe religiosamente, mas não tem bancada evangélica. Já é um ponto a dificultar a aprovação do André. Se esse fosse na Câmara, né? Essa fosse a declaração que ele é indicado por ser evangélico, né? Seria força para ele, mas no Senado não, né? O dilema agora não é nem essa questão do evangélico, porque isso já está dado, todo mundo sabe e tal. O dilema agora é, para ele ser indicado, ele tem que ser bolsonarista, ou seja, fazer uma coisa que não é da tendência dele, a roubos, falas mais agressivas. E para ele ser aprovado no Senado, ele não pode ser tão bolsonarista assim. Então isso gera uma contradição e isso ele vai ter que fazer um equilíbrio aí. Né? Não, eu acho que ele já cativou a nomeação e que ele agora pode ficar caladinho. Mas a questão é, o Senado não tem prazo para escolher o próximo ministro do Supremo. Eles podem fazer sabatinas longas, podem demorar. Claro que o Supremo fica incomodado com a não nomeação. Mas o Senado pode levar isso em banho-maria, esperando, por exemplo, o desenvolvimento de um cenário de impeachment, um afastamento do presidente. Olha, a gente já viu de tudo no Brasil. Então, o governo agora vai fazer muita força para que isso caminhe rápido. A CPI da Covid, pelo cenário que está sendo proposto, deverá terminar em outubro, porque está se pedindo prorrogação até outubro. Não é? Eu não sei se nessa efervescência de uma CPI, se tem um cenário para analisar a indicação do ministro. Mas, pelas declarações que estão sendo feitas, talvez o presidente Pacheco, o presidente do Senado, não vai demorar tanto. Vai fazer o trâmite. Agora, quando vai ser a sabatina, se isso... Não sabemos se isso vai ser proximamente, né? E aí não tem previsão constitucional para repetição de sabatina, ou seja, ou se aprova ou se rejeita. E aí o provável ministro André pode não passar na sabatina por um detalhe político. E isso seria inédito. Absolutamente inédito, porque não é o costume, o Senado nunca fez isso. Nunca. Nenhuma indicação para Supremo Tribunal Federal, nenhuma indicação teve a negativa. Não é? Falou-se disso quando foi a indicação para Relações Exteriores, que ia ser o filho do Bolsonaro, que ia ser a indicação para o embaixador nos Estados Unidos, porque era amigo do Trump, e porque conhecia, e etc. E todo mundo disse, olha, não coloque.
Não coloque. Foi um debate muito. Não mande o seu filho para essa sabatina, porque pode ser a primeira vez que uma sabatina de um embaixador vai voltar com negativa. E essa conversa não aconteceu em relação ao André, né? Então parece que o Senado está um pouco mais calmo. Não, tá calmo. Eu creio, assim, pelo cenário, eu creio que não vai ter essa efervescência, assim, de não vá, não indique, porque ele realmente, ele não é uma pessoa considerada radical. E ele foi muito discreto no Ministério da Justiça, né? Pois é. Mas ele teve uma ação no Ministério da Justiça e como AGU, que foi no Ministério da Justiça abrir processo, abrir inquérito contra as pessoas que falavam na imprensa contra o presidente Bolsonaro, e isso foi extrapolou do cargo de ministro, e isso foi criticado pelo Supremo. Com certeza vai aparecer em sabatina no Senado. Pois é, e como AGU, as defesas, assim, porque juridicamente ele é alguém com muito conhecimento jurídico, é o que se fala. Ele fez doutorado em Salamanca, não sei se foi doutorado ou mestrado, mas ele fez uma pós-graduação stricto sensu em Salamanca, na Universidade de Salamanca. Então é uma pessoa com capacidade, tecnicamente ele é bem capaz. Agora, se ele vai, como ele vai passar numa sabatina, como isso vai ser relevante lá na hora da nomeação, lá na hora da sabatina no Senado, isso nós vamos ver. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Ele pode sofrer uma pancada indireta. Às vezes a pessoa que vai para a sabatina pode apanhar por causa do governo, né? Pois é, e não exatamente por causa dele. Então, cenas dos próximos capítulos. Eu sou Leonardo Cunha. Eu sou Narciso Fernandes. E nós, junto com vocês, somos o Política nas Redes. Até a próxima.